galera? E aí, galera? Então, galera, hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente. A gente vai falar sobre a exortação que o Papa Francisco fez nos últimos tempos aí. Exatamente. Então, desde o Concílio Vaticano II, os papas têm convocado sínodos, são reuniões dos bispos de tempos em tempos, não de todos os bispos do mundo, mas apenas de alguns representantes de cada continente, também com a participação de pessoas que entendem do assunto proposto. Cada sínodo tem um tema. Nós já tivemos sínodo sobre a palavra, nós já tivemos sínodo sobre a Eucaristia, e esse último, vamos ter o sínodo sobre a juventude, que será o próximo, e esse último foi o sínodo sobre a família. Todas as vezes que tem esse sínodo, depois o Papa escreve um documento chamado Exortação Apostólica Pós-Sinodal. Um deles foi a Verbum Domini, que fala da palavra. Outro foi o Sacramentum Caritatis, que fala da Eucaristia. Os dois do Papa Bento XVI. E essa fala especificamente sobre a família. São 8 capítulos, são 9 capítulos, é uma exortação apostólica um pouquinho grande, mas nós queremos falar, sim, dar um foco maior sobre o 8º capítulo. O nome da exortação é Amoris Laetitia. É costume, sempre o nome do documento, ser as duas palavras em latim que iniciam o documento. Sim. Então, essa exortação, que em português seria a Alegria do Amor, ela trata basicamente do contexto da família na igreja, da integração da família, mostrando pra gente que a família foi a responsável pela divulgação do cristianismo desde os primórdios da igreja. No primórdio da igreja, ela era muito perseguida. Então, o que fez a igreja crescer foi a família, aquilo que as famílias passavam para os seus filhos, para os seus parentes. Então, a família é a base da igreja, é o corpo da igreja. Então, o Papa Francisco quis refletir bastante sobre o papel da família e como ela deve ser acompanhada pelos padres da igreja. E nós vemos hoje que a família entra em uma crise, não uma crise por ela mesma, mas por valores que acabam entrando em crise. Uma sociedade cada vez mais individualizada, onde a família não está mais sendo valorizada como antes, Isso preocupa muito a igreja, foi um dos motivos, inclusive, para o sínodo dos bispos. Exatamente. Esses 9 capítulos são divididos em algumas partes. Uma parte fala sobre a família em si, a outra sobre a educação dos filhos. Mas o ponto principal, que está causando um pouco de reboliço aí na mídia e tal, é o 8º capítulo, que fala sobre os casais de segunda união, que seria o capítulo acompanhar, discernir e integrar. O que esse capítulo fala pra gente? Ele diz que os padres têm que buscar as pessoas, e não as pessoas buscarem a igreja, mas sim a igreja ir atrás dessas pessoas e trazer esses casais de segunda união, não pelo não. Porque a igreja hoje em dia, o casal de segunda união pensa, eu tô casado aqui, eu estou em pecado grave, não posso comungar, não posso receber o sacramento, e eles seguem a religião a partir desse não. E o Papa Francisco vem dizer pra gente que a gente não tem que ir a partir do não para a igreja. A gente tem que trazer eles e mostrar que a igreja não é só a comunhão. Claro que a comunhão é o ponto principal da missa, da religião. Mas tem mais coisas que ele pode integrar e fazer parte do corpo de Cristo. Você pode fazer uma comunhão espiritual, uma comunhão com o seu próximo. E isso está causando bastante polêmica, porque o Papa ele vem trazer que o Papa João Paulo II já tinha falado em uma outra exortação. Que é a Familiaris Consortio. Que ele trazia essa questão também da comunhão para casais de segunda união, onde ele dizia que um casal pode comungar a partir do momento que eles vivam como irmãos. Eles não podem ter nenhum tipo de relação sexual ou a relação de um casal em si mesmo. Eles teriam que viver como irmãos. E a partir desse momento, se eles viverem dessa maneira, eles podem comungar. E o Papa Francisco traz esse assunto novamente, falando que os padres têm que aconselhar, a partir do momento da confissão, conversar com esse casal e ver se eles realmente estão vivendo como irmãos, acompanhar essa família, para que nesse caso ele possa permitir que esse casal possa comungar ou não. Ele vai discernir sobre se está certo ou errado o jeito que eles estão vivendo essa segunda união. E isso causou algumas controvérsias de alguns cardeais que estão indo contra o bispo, ou contra o Papa, falando que ele está indo contra os dogmas da igreja, Isso, é interessante entender que é muito complicada essa situação, porque a gente não pode esquecer da Bíblia. Nós temos a nossa igreja pautada nas Sagradas Escrituras, na tradição, então a gente não pode abandonar tudo isso e do dia para a noite o Papa fala assim, não, a partir de agora a comunhão está liberada para quem quiser. Tem um caso, por exemplo, também importante da gente avaliar, que é o sacramento. O Papa diz nesse capítulo 8º que a Eucaristia não são para os perfeitos.
Uhum. A Eucaristia não é para os perfeitos, não são para os santos. É para aqueles pecadores que querem, que precisam, que estão no caminho para buscar a perfeição. A Eucaristia é alimento para quem quer chegar no topo da montanha, não para quem já está lá. Sim, não pode condenar uma pessoa eternamente, né? É o que ele Né? diz. Então é isso que ele fala, né? A gente não pode ficar sempre nessa rigidez. Não, então você não vai, você não vai, você não vai, você não vai. Porque isso também vai um pouco da consciência das pessoas. Né? Mas ao mesmo tempo, fazer isso é uma coisa muito complicada, porque são muitas pessoas. O Papa diz que tem que ser analisado caso a caso. Né? Tem pessoas que não tiveram um bom relacionamento no primeiro casamento. Às vezes o casamento nem vingou, às vezes foram até mesmo abandonadas, encontraram outro casamento, viveram muitos anos, né? Tiveram filhos, são pessoas atuantes na igreja. Né? Então, por que que há essas pessoas? Elas vivem uma comunhão conjugal verdadeira, né? Mas por que que elas estão excluídas? Né? Será que não seria o caso de repensar? O Papa não diz nada que é para fazer isso ou para fazer aquilo. Sim, ele mesmo falou que integração não é da comunhão. Integração é trazer essas pessoas para a igreja e mostrar o caminho para elas. Né? O Papa tem mostrado aberto o diálogo, né? Sobre assuntos polêmicos que às vezes a gente pensa assim, não, está resolvido, é assim mesmo. Né? Mas ele traz de novo ao diálogo. Será que nós temos mesmo que fazer? O que será que a gente pode fazer? Será que a gente não pode abrir brechas em outros lugares? Será que a gente não pode recorrer a outras explicações? Tudo isso para quê? Porque nós precisamos que a igreja socorra as pessoas, né? É uma situação de sofrimento para muitas pessoas estarem excluídas da comunhão. A igreja tem que estar preocupada com isso. Né? O Papa Bento XVI, eu lembro na exortação Sacramentum Caritatis, dizia já, falando sobre essa questão de comunhão, que isso é uma chaga na igreja. Né? É uma chaga por quê? Porque é algo que causa sofrimento. Causa sofrimento para as pessoas, causa sofrimento para a própria igreja, causa sofrimento para o clero, né? Às vezes preocupados em querer incluir essas pessoas, mas não sabem até que ponto, preconceitos em relação a essas pessoas, né? Ah, porque é casamento de segunda união, está casado de segunda união, portanto vai para o inferno. Sim. Né? Então nós temos muitas iniciativas já de inclusão dessas pessoas e é isso que o Papa está tentando mostrar. Tem gente que acha que pronto. Então quer dizer que que a partir de agora o processo de nulidade matrimonial é chegar lá, o bispo assina, pronto, acabou. E, na verdade não é assim. Né? O processo é um processo muito sério, tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela, porque sacramento não é qualquer coisa. Né? Depois um dia a gente até pode falar só sobre, né, o processo de nulidade. Que na verdade não é tão simples assim, não é só pegar e escrever um papel e falar que já não está mais casado, porque não é um divórcio, né? Mas tudo isso o Papa está mostrando como a igreja precisa pensar a caridade, ajudar as pessoas a caminharem. Sim, ele quer trazer pra gente exatamente como você falou, que não é uma questão tão simples que você responde com sim ou não. Tem que analisar caso a caso o porquê aquilo está acontecendo, como você já bem colocou, talvez aquela segunda união faz bem para a educação dos seus filhos. E então a gente tem que analisar cada caso como um caso e não apenas falar sim ou não, vai pro inferno ou não vai. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente perder essa ideia de que a igreja é a juíza das coisas. Na verdade não, a igreja está aqui para acolher, está aqui para abrir os braços, inclusive nós. Né? Quem somos nós para indicar se a pessoa é merecedora ou não de determinado tipo de coisa? Porque se a gente for ver, nem nós somos. Sim. Né, com os nossos pecados, com as nossas imperfeições, muitas pessoas que a gente julga estar em uma situação de pecado, na verdade estão muito mais puras do que nós que nos julgamos tão santos assim. Né? Então é isso. Então exatamente o que o Papa quer com isso é falar que não as pessoas têm que ir atrás da igreja, mas sim a igreja atrás dessas pessoas e tratar seus problemas de modo particular. Exatamente. E é isso aí, galera. Nós vamos curtir, vamos compartilhar o nosso vídeo aí. Divulguem aí entre os amigos de vocês para que a gente possa crescer cada vez mais. É isso aí, valeu galera. Até mais. Show.